Boa noite, caros internautas. Meu nome é Ricardo de Souza Cavalcante e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a visão espírita da pandemia do novo coronavírus que nós estamos vivendo na atualidade. Para a gente falar um pouquinho do coronavírus, né, do SARS-CoV-2, esse é o nome que foi dado a esse coronavírus. Ele não é o primeiro coronavírus que causa infecção em seres humanos, nós já tivemos outros, dois mais famosos que foram a causadora da SARS, no ano de 2003, que também aconteceu lá na China, e o causador da MERS, que atingiu bastante o Oriente Médio. O SARS-CoV-2, ele é um vírus que surgiu na China, né, em Wuhan, na cidade de Wuhan, que foi detectado pela primeira vez. A princípio, acredita-se que ele tenha surgido no mercado de peixes, no mercado que consome animais exóticos lá na cidade de Wuhan, e isso começou a ser veiculado pelos chineses a partir de dezembro de 2019, quando se detectou que uma série grande de pessoas ali com um quadro de pneumonia atípica, bem diferente do comum que eles estavam habituados, e a partir de então se passou a pesquisar esse vírus e se verificou então a existência, né, foi no início de janeiro de 2020, se não me engano, no dia 7 de janeiro, que esse vírus ele foi sequenciado já geneticamente e já se detectou que era um novo coronavírus, né, diferente dos anteriores. Ele é um vírus de transmissão respiratória e por contato, pelo que sabemos até o momento, e desde o final de janeiro de 2020, né, deste ano, a gente já tem aí instalado uma pandemia, ou seja, esse coronavírus ele não ficou restrito na China, ele foi se espalhando pelos demais países e demais continentes de maneira a se caracterizar como uma pandemia. Essa pandemia, ela tem dois grandes impactos para a nossa sociedade, para o mundo como um todo. Um deles é a letalidade. Letalidade é o número de pessoas que morrem em decorrência dessa doença causada pelo SARS-CoV-2, que foi denominada como Covid-19. Hoje no mundo, né, a gente tem esse dado, é um dado mais recente, né, de um pouco mais aí de 11 milhões de casos e um pouco mais de 500 mil mortes no mundo até o momento. Isso gerando uma letalidade que está em torno de 3%. 3%, se a gente for pensar de uma maneira bastante fácil assim, para entender, a cada 100 pessoas que adquirem o vírus e vão manifestar algum sinal clínico, aproximadamente 3 acabam desencarnando por conta dessa doença. Dentro da ciência da saúde, a gente considera isso uma letalidade relativamente alta, né? Ela não é uma letalidade baixa, porque se pensar que a cada 100 pessoas, 3 morrem, né, isso em grandes proporções, quando a gente pensa num número muito grande de pessoas que vão adoecer, que vão adquirir o vírus, isso gera um número grande de mortes, né. Só para vocês terem ideia, né, a última pandemia que a gente teve com essa proporção foi no início do século XX, que foi a pandemia da gripe espanhola, né, que aconteceu entre os anos de 1918 e 1920. A gente teve uma pandemia recente, né, no ano de 2009, que foi a pandemia da influenza, do H1N1, mas que tinha uma taxa de letalidade que era metade dessa, né, era em torno de 1,5% de 1,5% a 1,7%. Então, era uma letalidade mais baixa do que essa causada por esse coronavírus. Então, a letalidade é uma coisa que naturalmente já traz uma certa preocupação. E a outra preocupação relacionada ainda à letalidade é que, como a gente tem uma população que é completamente suscetível a esse vírus, porque nós nunca fomos expostos a nenhum tipo de coronavírus, né, a boa parte da população do mundo nunca teve contato algum com coronavírus. Então, nós temos uma população que ela é completamente suscetível
ao adoecimento. E por esse fato, a sua totalidade, né, a totalidade da população, ela pode adquirir o vírus, adoecer, e mesmo que seja uma parcela pequena de pessoas que vão ter quadros mais graves, né, em torno aí de 10 a 15%, se a gente pensar isso em escala de uma cidade, ou de um estado, ou de um país, é uma quantidade muito grande de pessoas, o que leva ao esgotamento dos recursos de saúde. E isso acaba também causando um aumento da letalidade, porque se as pessoas não têm acesso ao sistema de saúde, elas acabam morrendo por falta de assistência, por falta de atendimento. E é o que a gente viu, por exemplo, esse cenário foi muito visto na Europa, principalmente na Itália, foi o país onde isso ficou muito marcante, né, a gente teve bastante acesso, né, a vídeos, né, a informações, a pessoas, a relatos, né, depoimento de pessoas que estavam na Itália, porque foi um país que ficou muito marcado pelo esgotamento de recursos de saúde, né, eles tiveram a pandemia, ela atingiu o país antes de nós, antes do Brasil, e realmente levou a um número de óbitos muito grande, proporcionalmente pela sua população, e um dos fatores foi o completo esgotamento do recurso de saúde. Eles não tinham espaço físico para internar as pessoas, não tinham leitos de UTI, não tinham respiradores suficientes para atender toda a população que estava adoecendo de uma maneira mais grave. De maneira que muitas pessoas morreram, não pela doença em si, talvez se elas tivessem recebido assistência à saúde, elas poderiam ter sobrevivido, mas acabaram desencarnando por essa questão do esgotamento de recursos de saúde. Então, esse é um dos grandes motivos, o principal motivo pelo qual se hoje tenta realizar essa questão do isolamento social, né, desse distanciamento das pessoas, para permitir com que a infecção ela adentre dentro da população, né, ela chegue dentro de uma determinada população de uma maneira mais lenta, de uma maneira mais devagar, que é o que está demonstrado nesse gráfico aqui de baixo, né, que a gente tem essa curva vermelha, ela mostra, né, a pandemia, como que ela seria se a gente não fizesse nada, então ela vai atingir um pico do número de casos e depois ela cai, né, e nessas linhas coloridas que estão aqui, que é a linha rosa, linha verde, linha amarela, linha azul, é se a gente usa alguma medida, por exemplo, o distanciamento social, se a gente consegue fazer uma testagem em massa da população e isolar as pessoas que estão doentes ou que estão contaminadas com o vírus, de maneira que a gente consegue conter a proliferação do vírus na comunidade e fazer com que essa entrada do vírus seja mais lenta. E isso permitiria com que os serviços de saúde conseguissem dar conta de atender toda a demanda, todas as pessoas que adoecerem. Então, esse é o cenário que a gente vive, mas o cenário que acaba acontecendo para nós é o do isolamento social, porque a gente não consegue fazer uma testagem em massa, né, se a gente pegar um país como o Brasil, isso é muito difícil de ser feito, porque é um país de uma proporção continental, é um país muito grande, uma população muito grande, você conseguir testar todas as pessoas num período curto de tempo é bastante difícil, então se acaba utilizando o isolamento social, que também traz os seus efeitos colaterais, principalmente aí sobre a economia, porque a partir do momento que você adota essa medida, muitas pessoas não vão conseguir trabalhar, você tem um índice de demissões muito elevadas, pessoas que começam a passar por necessidades materiais muito grandes, pela falta de recursos, né, por fato de não ter emprego, de não ter como ter um ganho financeiro adequado. A gente tem um número grande de pessoas também que se deprimem, porque o fato delas terem que ficar em casa, delas terem que ficar isoladas também leva um efeito, um dano colateral. Então, a pandemia ela acaba gerando impacto de todas as formas, quer dizer, ela gera um impacto pelo adoecimento que ela vai causar, pelas mortes que ela promove, e também as medidas para conter isso acabam também tendo seus efeitos colaterais, no caso, o isolamento social. Então, isso tudo gera um transtorno muito grande para a nossa sociedade, né? Com certeza, nós estamos vivendo um período que é bastante novidade para nós,
no sentido do desafio que ele traz, né? É um período muito desafiador, porque nós vivemos realmente uma situação crítica, uma situação que não é fácil enfrentar, e por esse motivo é importante que a gente tente entender o que está acontecendo, né, em relação à questão espiritual. E esse é o objetivo que nós estamos aqui hoje, é para falar um pouquinho como que a gente, como espíritas, podemos entender esses acontecimentos. Por que isso está acontecendo? Isso seria um desleixo da nossa parte, né, uma coisa que nós promovemos para nós mesmos, é um castigo divino? Como que a doutrina espírita entende esse cenário? Para isso, nós vamos fazer uma leitura de algumas perguntas que estão contidas no Livro dos Espíritos, né, um livro que foi escrito por Allan Kardec, né, ele é o livro base da codificação espírita, e na sua terceira parte, né, que são as leis morais, no capítulo 6º, é o capítulo que é intitulado Lei da Destruição, Kardec vai falar um pouquinho sobre os flagelos destruidores. E os flagelos destruidores, que podem representar pandemias, podem representar situações de fome, podem representar catástrofes naturais, são situações que acabam atingindo não só um indivíduo particularmente, mas atingem uma coletividade, atingem toda uma sociedade, um grupo de pessoas, e as pandemias estão inseridas dentro desses flagelos destruidores. Então, nós vamos tentar fazer uma leitura breve de algumas dessas questões, para que a gente possa entender o porquê que isso acontece, por que uma pandemia dessa surge, e como que nós devemos entendê-la, e como que nós devemos nos comportar perante o que está acontecendo, para que a gente possa aproveitar esta condição, lembrando que nada, a gente sabe que nada na natureza, nada na nossa vida acontece por um acaso, né? Tudo que se passa está contido dentro das leis divinas, está contido dentro dos mecanismos pelos quais nos permitem evoluir, nos permitem nos aprimorar, nos tornar pessoas melhores, nos tornarmos uma sociedade melhor. Então, que a gente possa aproveitar este momento, que não é um momento fácil, mas que a gente faça bom uso dessa condição. Então, a primeira pergunta que eu trouxe aqui é essa: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Ou seja, por que Deus permite que a humanidade sofra esse tipo de condição? Por exemplo, uma pandemia. Resposta dos espíritos foi essa: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Então, aqui a gente já tem uma primeira informação extremamente importante, que o grande objetivo desses flagelos destruidores, o objetivo de uma pandemia como essa que estamos vivendo, é permitir com que a sociedade, com que a humanidade como um todo, possa progredir mais depressa, ou seja, acelere o seu processo evolutivo. Nós sabemos que nós estamos numa época em que a humanidade terrena está passando por uma fase extremamente importante, porque nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, mas nós sabemos que nós temos que adentrar a um mundo de regeneração. Isso não é uma novidade de agora, né? Se a gente estudar a obra de Kardec, nós já vamos encontrar uma série de referências a respeito deste momento em que a humanidade está vivendo, esse momento chamado de transição, e neste momento, esses eventos que fazem com que a humanidade acelere o seu processo, certamente fazem parte do processo evolutivo pelo qual a gente precisa passar para que o mundo chegue mais rapidamente à sua condição de regeneração. Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Ou seja,
Nós chamamos essas condições de flagelos, por exemplo, a pandemia, porque nós enxergamos os danos que ela causa. Nós enxergamos os males que a nossa sociedade, que cada um de nós vai sofrer diante dessa condição. Mas, quando a gente para analisar de uma maneira mais ampla, principalmente com o olhar do espírito, não com o olhar de quem está aqui encarnado, porque o nosso olhar de quem está aqui encarnado, ele é um olhar muito limitado, ele é um olhar que vai estar muito centrado nas questões materiais, nos prejuízos materiais, nos prejuízos para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para o nosso conforto, para aquilo que preenche momentaneamente a nossa vida. Mas a gente sabe que os objetivos disso são muito mais espirituais, né? O grande objetivo são os saltos morais que a humanidade pode alcançar com essa condição, com uma situação de pandemia como essa, e é por isso que a gente tem que começar a buscar enxergar os fatos com o olhar do espírito, com o olhar de uma vida muito mais transcendente, que não está restrita só a essa vida de encarnado, mas de um espírito que tem múltiplas existências e que a sua existência primordial é a do mundo espiritual, não é a de seres encarnados. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, aqui vem reforçar essa ideia, né, de que essa pandemia, por exemplo, ela é necessária para que a humanidade, como uma coletividade, possa caminhar de uma maneira mais depressa. Então, aquilo que você vai conseguir em alguns anos, levaria muitos séculos se esse tipo de condição, com uma pandemia, não acontecesse. Então, são eventos necessários. A gente tem que lembrar que essa pandemia não é a única, né? Essa pandemia que nós estamos vivendo na atualidade é mais uma de inúmeras pandemias que a humanidade já viveu. O próprio Allan Kardec, na época da codificação da doutrina espírita, presenciou uma pandemia. Ele viveu, na época, a pandemia da cólera. A terceira onda da pandemia da cólera do século XIX foi a época que Kardec estava codificando a doutrina espírita. E essa terceira onda durou 15 anos. Então, vocês vejam que esses fenômenos, eles vão acontecendo de uma maneira cíclica na história da humanidade. Para quê? Para ir promovendo esses avanços, esses ganhos. A gente tem que lembrar que a humanidade cresce muito com isso. Então, a gente cresce tecnologicamente, a gente, por exemplo, se a gente pensar nessa pandemia, né, o quanto que as ciências, né, da saúde, quanto que a medicina, a biomedicina não vão crescer com todo o conhecimento, com todas as pesquisas, com todo o investimento que a humanidade toda está fazendo, os governos, né, as iniciativas privadas, com a ideia de tentar combater essa pandemia, o quanto que não se aprende com isso, quanto que não se cresce cientificamente em termos de avanços que poderão ser aplicados e para outras doenças, para outras condições e que vão melhorar a vida das pessoas aqui na Terra. Assim como os ganhos morais, que isso com certeza irá impactar, o quanto que as pessoas não vão se sensibilizar para uma série de condições, o quanto que governos não se sensibilizarão para uma série de condições e que trarão melhorias para o mundo em que a gente vive. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Vejam essa pergunta que Kardec faz. Poxa, precisa ter o flagelo? Será que Deus não pode utilizar outros meios que fossem mais simples do que trazer um dano que fosse para tantas pessoas? Resposta dos espíritos: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto,
se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir sua fraqueza. Ou seja, diariamente nós já somos colocados em situações mediante a lei de causa e efeito para que a gente possa progredir. Então, mediante cada uma das nossas falhas, cada uma das nossas imperfeições, vão surgindo situações pela lei de causa e efeito para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa se tornar um espírito mais evoluído, que a gente possa alimentar dentro de nós aquelas virtudes que Jesus nos ensinou, né? O amor ao próximo, né? A tolerância, a humildade, a resignação, a abnegação, a simplicidade, o perdão das ofensas, a indulgência, quantas coisas boas que Jesus nos ensinou, mas que nós ainda, apesar de tudo que acontece conosco no nosso dia a dia, a gente ainda tem dificuldade para nutrir esse tipo de sentimento dentro de nós. Então, de vez em quando, precisa que haja essa comoção, que haja essa condição que afete a humanidade como um todo, para que a gente possa se mobilizar intimamente, mobilizar os nossos sentimentos, para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Então, não basta só aquilo que já acontece no dia a dia, de vez em quando é necessário um evento que seja mais marcante para nós. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Veja também a importância dessa pergunta de Kardec. Ou seja, quando você tem uma pandemia como essa, desencarna um monte de gente. Mas nesse meio tem pessoas boas, que nós não temos dúvida da sua índole, da sua conduta, né, da moralidade daquele indivíduo, assim como pessoas más, que têm um comportamento completamente inadequado. E isso é justo? Essa é a pergunta dele. Resposta dos espíritos. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Lembra aquilo que nós acabamos de comentar atrás, né? O nosso olhar de encarnado só está olhando para esta existência, só está olhando para aquelas questões que estão nos cercando aqui momentaneamente. A gente não está olhando para o ser como ele realmente é, como espírito, que já teve muitas existências, que traz toda uma bagagem consigo e que tem as suas necessidades, cada um carregando a sua. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ou seja, quando a gente desencarna, que a gente retorna ao mundo espiritual, a gente não vai pensar da mesma forma como nós pensamos aqui encarnados. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui, olha, esse sofrimento que a gente está reclamando aqui na vida física, ele é uma coisa muito ínfima perto da existência do espírito, que é um ser eterno, que já existe há milhares, milhares e milhares de anos, e que existirá para sempre, que já passou por situações com certeza muito mais difíceis do que essas que nós estamos vivendo agora, e que já vencemos. Para chegarmos aqui, já vencemos tantas coisas, já passamos por tantos problemas, muito mais complicados, em condições muito mais adversas, e que isso daqui é apenas um ponto, é uma areia, um grão de areia dentro de uma praia, é uma gota num oceano. A gente está vivendo um momento muito pontual, então a gente não deve se acabar no sofrimento, ou achar que isso é o fim de tudo, ou que nós, né, estamos condenados a um sofrimento que não tenha fim, porque ele realmente é pontual, ele vai durar um tempo, e daqui a um tempo ele passa, e aí nós estaremos numa condição melhor. Continuando essa mesma pergunta, os espíritos dizem: os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, e o objeto de toda a sua solicitude.
Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Vejam essa frase que interessante. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Vejam o que eles estão dizendo para nós. Olha, esse corpo físico que nós temos é um mero disfarce, porque isso aqui não somos nós verdadeiramente. Nós somos o espírito imortal que sobrevive a este corpo. Esse corpo ele é um mero disfarce. A gente só está momentaneamente portando esse corpo. Então, portanto, deixar esta vida, né, não representa isso algum grau de justiça maior ou menor. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Eu acho essa analogia que os espíritos colocam aqui muito bem feita, muito bem pensada. Então ele comparou o quê? Ele falou, olha, nós somos como soldados e Deus é como se fosse o nosso general, nosso comandante, dentro de um exército. E toda vez que a gente vai para uma guerra, que seria a nossa encarnação, o período que nós estamos encarnados, nós vamos colocar uma farda, nós vamos colocar um uniforme, que nessa guerra ele vai se estragar, ele vai rasgar, a gente pode perder aquele uniforme, mas nós continuaremos sendo aquele indivíduo, ou seja, o que perde só é o uniforme, o indivíduo continua lá. O general se preocupa mais com o seu soldado, ou seja, com o indivíduo, do que com o uniforme deles. Essa analogia do uniforme, como se o uniforme fosse o quê? O nosso corpo físico. Então, nós, quando encarnamos, recebemos um uniforme, que é o corpo físico, que pode se estragar nessa vida. Mas nós, verdadeiramente, continuaremos, porque Deus está preocupado conosco, não com o corpo. Então, deixar de existir nesse mundo, ou seja, deixar de estar encarnado neste mundo, vamos dizer assim, uma questão que para cada um de nós vai ter o seu impacto, vai ter a sua importância, a sua necessidade, e que a justiça disso está muito além desta vida. Está nas todas as necessidades reencarnatórias que cada um de nós tem. Então, ninguém vai desencarnar por um acaso, ninguém vai desencarnar sem que tenha chegado a hora, exceto se o indivíduo retira a própria vida através do suicídio, mas se ele não tem a intenção de retirar a própria vida, o desencarne virá no momento que é adequado para aquele indivíduo, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus merecimentos, ela vai acontecer no momento em que se está programado, ou no momento em que é adequado para aquele indivíduo dentro da sua condição evolutiva. Então, isso a gente tem que ter de uma maneira bem clara em nossa mente. E aí Kardec faz alguns comentários que eu pensei aqui. Venha por um flagelo, a morte, ou seja, se a morte vier através de um flagelo, por exemplo, através da pandemia, ou por uma causa comum, uma causa qualquer outra, né, ninguém deixa por isso de morrer desde que haja soado a hora da partida, ou seja, ninguém vai morrer de véspera. O desencarne ele vai acontecer dentro da necessidade de cada um. Então, se houver chegado um momento, esse momento vai ter que acontecer, mesmo que a gente relute contra isso, né? Se essa é a programação, se essa é a necessidade do espírito, né, é a sua condição naquele momento, o desencarne virá, seja pela pandemia, seja pela Covid-19, seja por outra causa, porque o indivíduo precisa vivenciar aquela condição. A única diferença em caso de flagelo, em caso de uma pandemia, é que o maior número de pessoas vai desencarnar ao mesmo tempo. É isso que vai acontecer, mas ninguém vai desencarnar fora da hora. Eu ouvi, há um tempo atrás, uma mensagem de Dr. Bezerra, falando sobre essa questão da pandemia, e Dr. Bezerra fez justamente esse comentário, né, exatamente isso que Kardec estava falando, dizendo que, assim, olha, todos nós que estamos aqui encarnados, nós temos um compromisso nesse momento. Ninguém está encarnado aqui por um acaso. Se nós estamos encarnados nesse momento e vivendo essa pandemia, é porque nós temos uma importância dentro desse cenário. Cada um de nós
tem a sua importância dentro desse cenário. E a gente tem que trabalhar para isso. E se o desencarne vier a acontecer, quer dizer, é porque era realmente necessário que acontecesse. Se eu tomei todas as medidas, se eu tomei todos os cuidados, segui todas as recomendações que estão sendo colocadas, e mesmo assim eu adoeci, mesmo assim eu desencarnei, é porque era para acontecer. Né? É diferente, por exemplo, se o indivíduo falar assim, não, olha, só vai morrer quem chegou a hora, então eu não vou tomar cuidado nenhum, eu posso sair me contaminando à vontade. Obviamente, se ele tiver esse comportamento, ele pode estar tendo aí o que nós chamamos de suicídio inconsciente, né? Ele vai assumir um comportamento de risco que é desnecessário. Não é isso, nós estamos dizendo que, assim, mesmo tendo tomado todos os cuidados, se acontecer, é porque era chegado a hora daquela pessoa, era chegado a hora daquele espírito retornar à pátria espiritual. Então a gente tem que ter isso bem em mente. E o próprio Dr. Bezerra, na mensagem, ele comenta também o seguinte, ele fala ali, não adianta a gente fugir, né? Não adianta a gente querer ir para um local onde a gente acha que a gente não vai se contaminar, onde a gente não vai se infectar, por quê? Porque aquele que chegou à sua hora vai desencarnar, seja pela pandemia, seja por uma outra causa, porque o mecanismo natural, né, da vida, né, do processo de reencarnação, o processo de desencarnação, esse mecanismo ele é um mecanismo natural, ele vai acontecer independente se a gente quer ou não quer naquele momento, né? As nossas escolhas já foram feitas anteriormente mediante as ações que nós praticamos no passado. E aí Kardec complementa, né? Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Ou seja, se a gente pudesse estender o nosso olhar para além da nossa vida, né, pudéssemos enxergar a nossa existência como um todo, de tudo aquilo que a gente já enfrentou, a gente olharia para uma situação dessa e daria risada, né, pensando assim, olha, isso daqui não é nada, né, é só uma tempestade, é só um dia que não foi legal, mas é um ponto muito pequeno dentro da existência da evolução do espírito. E aí Kardec continua com uma outra pergunta. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Ou seja, eles fisicamente trazem algum benefício? Sim, eles têm. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. E é isso que a gente estava comentando anteriormente, né? Poxa, o quanto que a ciência não vai avançar, o quanto que o mundo não avança em termos de tecnologia, de aprendizado, diante de uma situação dessa como a pandemia que a gente está vivendo. Então, benefícios físicos para a vida física vão certamente acontecer, né? Organização das coisas, né? Se discute muito, poxa, será que você ter tudo concentrado num determinado país é legal? Então, por exemplo, vou dar uma situação que a gente está vivendo. Muitos dos princípios básicos, né, da matéria básica, para se produzir uma quantidade grande de medicamentos no mundo, é produzida na Índia. E a Índia é um país que hoje está sofrendo muito com a pandemia da Covid-19. E aí se pensa o seguinte, poxa, a gente sempre pôs isso na mão da Índia, e o mundo se absteve de produzir. Mas será que é interessante só um país produzir? Porque aí a Índia está sofrendo esse problema e o mundo começa a ter dificuldade de produzir medicamento. Então, uma série de medicamentos hoje estão em falta. Por quê? Porque não tem matéria bruta para se fabricar. Porque é fabricado toda na Índia e a Índia está vivendo um caos, como, né, muitos países, está numa situação muito difícil pela pandemia e não consegue produzir. Então, isso faz o mundo repensar suas organizações. Será que a gente, então, não deve se preocupar com a Índia? Será que cada país só tem que se preocupar consigo mesmo e não se preocupar com o que está acontecendo no país vizinho ou o que está acontecendo num país distante? A saúde, será que a gente só vai olhar para a saúde da população do nosso país e não vai olhar para a saúde da população como um todo? Então, muitas coisas podem surgir boas diante de uma situação tão catastrófica que é a pandemia que nós estamos vivendo. Não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o homem, por porem-no a braços
com as mais aflitivas necessidades? Então, vejam a pergunta, olha, não serão os flagelos provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? A gente sabe que os flagelos, como a pandemia que nós estamos vivendo, ela vai gerar uma situação muito, muito aflitiva. E é por isso, né, pelo fato de conduzir-nos a um sofrimento muito grande, é que faz com que haja a mobilidade de sentimentos que existem dentro de nós e que em situações mais tranquilas, a gente não se mobiliza para desenvolver certos sentimentos. Então veja a resposta que os espíritos dão. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. Vejam bem, exercitar a sua inteligência, porque é um momento em que nós, como coletividade, temos que trabalhar para vencer uma situação. Então, ela não é o problema de um ou de outro, ela é o problema de todo mundo, e todos nós temos que trabalhar e usar a nossa inteligência para isso, olha, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, ou seja, aceitar o problema, a gente não tem que se revoltar. Aconteceu, estamos vivendo a pandemia, não dá para voltar atrás, agora a gente tem que enfrentar, temos que olhar para frente e encarar essa situação de uma maneira mais tranquila, sabendo que é difícil, vamos sofrer, vamos ter consequências, mas o que a gente pode extrair de bom e de positivo disso? Vamos usar os recursos que nós temos para ajudar a vencer a situação, para ajudar a nos tornarmos melhores, ajudar a nossa sociedade a se colocar numa posição melhor, mais solidária, mais justa, mais amorosa para com todos. E que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, senão o domina o egoísmo. Veja, é importante que a gente viva esse tipo de situação justamente para isso. Olha, vamos treinar a abnegação, vamos treinar o desinteresse, vamos treinar o amor ao próximo, quer dizer, são oportunidades que nós estamos tendo de poder manifestar esses sentimentos, de desenvolver em nós esses sentimentos, que são extremamente necessários, é aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus enfatizava tanto a importância desses sentimentos, né? Colocou como, né, o maior mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que a gente realmente ama o nosso próximo? É na hora da aflição, é na hora do desespero, é na hora do sofrimento grande que a gente vai realmente verificar se a gente faz isso, porque falar que a gente ama o nosso próximo quando a gente está numa posição confortável é muito fácil. Mas a hora que a gente tem que verdadeiramente repartir aquilo que a gente que é nosso, né, dividir aquilo que a gente tem para com o próximo, para poder auxiliar as pessoas, que a gente tem que, né, de alguma forma, procurar ajudar aqueles que estão em situação muito difícil, que nesse momento aumenta-se o número de pessoas necessitadas, por todas as consequências que a pandemia causa. Então é nessa hora que a gente vai ter que se mobilizar, nessa hora que aquelas pessoas que às vezes nunca se despertaram para isso, é que vão se despertar. O objetivo da pandemia é que haja um progresso coletivo, não só individual. Então, ela não é um problema que vem para uma pessoa ou para outra, ele vem para todo mundo, para que a coletividade evolua, para que aquele grupo de pessoas evolua, para que a humanidade caminhe mais para frente, e a gente progrida mais rápido e entre mais rapidamente no mundo de regeneração, no mundo onde o bem prevalece sobre o mal. Um mundo onde, apesar de ainda existir sofrimento, ainda existir dificuldades, mas a gente encontra numa condição muito melhor do que a que nós estamos hoje, ainda num mundo de provas e expiações. Essa era a reflexão que eu queria fazer a respeito da pandemia. Agradeço a atenção de todos vocês. Um grande abraço.